Olá, para quem ainda não me conhece, muito prazer, me chamo Alexandra Mota e estaremos juntos em mais uma edição do Fala Aí. Hoje eu tenho o prazer de receber o fundador da RF9 e Associados, ele que tem mais de 20 anos de experiências de mercado, com atuações em multinacional e empresas brasileiras de pequeno, médio e grande porte. Atualmente é empresário no ramo comercial e coaching, e eu tenho um prazer enorme em entrevistá-lo, e tenho certeza que ele vai dar várias dicas valiosas para todos nós. Portanto, recebam o nosso convidado de hoje, Rodrigo Fernando Moura. Tudo bem, Rodrigo? Boa noite, Alexandra. Tudo ótimo, graças a Deus. E com você? Comigo também. Olha, eu fiquei tão feliz que você aceitou participar da entrevista, de verdade. Eu fiquei mais ainda pela sua lembrança e pelo convite. E, nossa, é tanta informação assim que você tem, que eu espero que ajude as pessoas agora nesse momento de pandemia, né? Então, a primeira pergunta que eu queria te fazer é o seguinte: qual foi o seu primeiro emprego e quantos anos você tinha na época? Assim, a gente começar a sua trajetória. Ok. Bem, eu, desde muito jovem, sempre sonhei em ter minha independência, inclusive a independência financeira. Sempre tive esse propósito e sempre busquei isso desde a minha juventude. Ainda muito jovem, como eu estudava numa escola que tinha o período integral, eu tinha aula o dia inteiro, manhã e tarde, não era possível assumir um compromisso com o trabalho direto, né? Mas só alguns trabalhos eventuais, assim, no final de semana, informais. Mas falando de emprego e um trabalho mais formalizado, assim que eu completei os 18 anos, já estava perto de concluir o ensino médio, eu me submeti a um concurso público do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, para ser agenciador, né, agente de pesquisa, né, que é o cargo mínimo, né, que faz aqueles, não só o licenciamento, mas também trabalha para as demais pesquisas que fazem parte da estrutura do IBGE. Então, isso foi no ano de 1998, e logo no início de 1999 eu fui convocado, né, para assumir esse posto. Eu tinha entre 18 e 19 anos, tinha recém-completado 19 anos quando eu assumi, e 18 anos quando eu fiz o concurso. É Então, esse difícil esse passar foi o meu primeiro trabalho, né, oficial. Desculpa. À É vontade. difícil passar num concurso público? Bem, esse concurso, ele era um concurso de nível médio. Eu me lembro muito bem que nós fizemos provas de matemática, geografia e português. Eu vinha numa preparação já muito forte para as provas do vestibular, né? Vinha bem atualizado, vinha bem preparado, né, para fazer esse tipo de prova e os assuntos nela envolvidos. Mas acaba tendo uma dificuldade normal por conta da própria concorrência, né? Se a gente fosse calcular lá naquela época, eram mais de 50 pessoas por vaga, né? Então, considerando a concorrência, pode dizer que seria difícil, sim. Eu não fiquei logo entre os primeiros convocados, mas fiquei entre os 30 primeiros colocados, né? De mais de 5 mil inscritos. Então, é difícil, sim, de certa forma, mas eu tive essa oportunidade, essa porta, né? Para iniciar bem, ainda muito jovem, né? Com emprego público federal, mesmo que seja de contrato temporário, né? De 2 anos, que foi a nova lei do governo ainda do Fernando Henrique, né? Do contrato temporário. E qual foi a empresa que você mais gostou de trabalhar? Essa foi a primeira, né? Mas você já trabalhou em várias outras. Teve É, alguma, assim, ao longo da sua carreira que você mais gostou? Olha, a que eu estou gostando mais é a atual, tá certo? Que é a minha própria empresa. Ela está ainda na fase de bebê, né? Mas eu estou muito feliz por essa realização, de estar construindo a minha própria história, conectado com outras histórias. Mas se eu pegar para trás, entre as 4 empresas que eu trabalhei, sem dúvidas a mais significante, a mais significativa foi na Gerdau, na qual eu passei 14 anos e 10 meses exatamente, e por lá eu fiz construir toda uma carreira profissional, desde estagiário até vários cargos executivos em diversas regiões do país, passando por área da logística, área administrativa,
área de industrial e área comercial, principalmente, e gestor de filial. Então, foi uma grande construção, foi a empresa ou a instituição que eu mais passei tempo da minha vida vinculado, dos meus 41 anos, quase 15 anos foram, quase metade foram na instituição da Gerdau. Eu tenho muita gratidão e foi uma grande escola para mim, de fato, sem dúvidas. Nossa, e é Comercial Gerdau, né? A empresa. É a Gerdau Siderúrgica. A Comercial Gerdau, ela é uma parte da empresa, que ela uma subdivisão, tem várias subdivisões, na qual representa o braço comercial da empresa, né? Na parte da distribuição e venda no atacado e no varejo, mas o grupo é o mesmo grupo, é o Grupo Gerdau. Ok, entendi. Então, eu ia perguntar em qual dessas empresas que você ganhou mais experiência, então foi na Gerdau. Sem dúvida, sem dúvida. Para você ter uma ideia, né, se você olhar no LinkedIn, as posições que eu ocupei, né, estagiário, auxiliar administrativo, analista, ou desculpa, assistente, analista pleno, assessor de logística, né, que já foi um cargo executivo, e aí fui chefe de vendas, chefe de fábrica, gestor de fábrica, gerente de filial, e aí fui mudando de filial, mas um crescimento mais oriental, mais horizontal, perdão, mas sem dúvida agregou muita experiência, muito aprendizado e sabedoria que realmente me preparou como um grande profissional para o mercado e viver esse novo desafio que eu estou enfrentando hoje. E o que mais te ajudou a evoluir na carreira profissional? Foram assim, cursos que você foi fazendo ao longo do tempo? Algum colega de trabalho que foi te indicando e aí você foi mudando de cargo? O que você acha que fez você evoluir? Perfeito. Primeiro, tudo começa ainda na infância e na adolescência com o sonho, né? Tudo começa com o sonho. Então, eu já sabia, assim, muito claro, já desde de jovem, qual era o meu sonho, minha realização profissional. E a partir desse sonho, nos colocamos à disposição e foco e energia para realizar esse sonho, né? E sabemos que cada etapa dele é importante. Então, a minha garra, a minha determinação, o meu foco foram os principais motivos para a minha ascensão e crescimento profissional, sem dúvidas, né? Não aconteceu isso de indicação, mas tenho certeza que se tivesse acontecido, não teria funcionado, porque a pessoa tem que ter competência, pelo menos, para se manter, né? Mas toda a minha carreira foi construída através de resultados, resultados diretos, seja a prova do próprio concurso ou do vestibular que a gente fez na universidade pública, mas como também na própria ascensão e com meritocracia no crescimento profissional, né? Claro, nem tudo é só resultado positivo. Nessa trajetória, tem muitos erros e aprendizados e ressignificações. Nada é perfeito como alguém pode imaginar. No meio da alegria também tem choro e tem ressignificação, aprendizado e luta. Então foi foco e determinação para Foco e você chegar onde determinação para realizar o sonho, né? O sonho na qual eu me projetava e na qual fazia todo o sentido para mim. tá bom. E no seu trabalho você já teve que demitir alguém que você não queria? Várias vezes. Talvez esse processo de demissão era para mim, como gestor de pessoas, o mais difícil. Eu já sofria uma semana antes, principalmente nesse caso, né? Quando uma pessoa que a gente via que poderia, de alguma forma, ainda ser aproveitado. Mas nessa caminhada eu tive muitas experiências nesse sentido também, como fechamento de filiais, né? Fechamos uma vez uma fábrica lá no Rio Grande do Sul, fechamos uma unidade produtiva lá na Bahia, né, de corte e dobra de aço. E a primeira demissão que eu fiz foi muito marcante. Logo quando eu era já meu primeiro cargo de gestor, eu só tinha dois colaboradores diretos, né, ligados a mim. E eu estava numa época assim, nessa época de férias, e quando o gerente me ligou, dizendo assim, nas minhas férias, olha, você tem que escolher um, ou fulano A ou fulano B, né? E eu tive ali mesmo nas férias ter que dizer qual seria para ele registrar lá
para o RH e no primeiro dia, quando retornasse das férias, teria que proceder com esse desligamento. Foi minha primeira experiência, foi muito marcante, né? A pessoa ficou bem triste e eu imaginava que isso fosse acontecer, obviamente, né? Mas durante todos esses processos de desligamentos, eu sempre procurei ser como eu sou, humano, e demonstrar muita compaixão e empatia com as pessoas e respeito acima de tudo, né? Colocando sempre a impessoalidade, mas sim razões justas e razões que realmente aconteceu, sendo muito sincero, né? Com o colaborador, com o ser humano. Eu sempre prezei muito por isso, né? E talvez por ser assim, que muitas pessoas puderam até ficar chateadas naquele momento, mas graças a Deus a maioria depois de um certo tempo compreende e conseguimos manter com a sua maioria boas relações, né, de amizade e consideração. Ah, tá. É difícil. Tem uma colega minha que ela teve que fechar uma parte da empresa, mas ela chorava tanto, né? Foi tão dolorido para ela, mas às vezes... Muito difícil mesmo. São famílias, né? É muito triste. Eu teve uma época assim, né? Uma dessas que eu soube que a empresa ia fechar, mas não sabia a data quando. Então fiquei semanas, né? Sentindo, sofrendo, olhando para as pessoas ali trabalhando e não conseguia mais ficar alegre. Obviamente as pessoas perceberam que eu tinha mudado o meu bom humor, né? Mas já estava sofrendo antecipadamente por eles, né? E, e eu não sabia qual a data. Eu já vim saber a data que exata poucos dias antes. E é uma coisa triste. Você chega de uma vez com o pessoal já do RH, com o pessoal da área para fazer o exame demissional e para tudo agora e vamos conversar e explicar e depois conversar. Eu fiz questão de conversar um por um e deixar o meu melhor para cada um e que aquela situação estava acima de nós, né? Era uma decisão da empresa por questões delas econômicas, né? E fiz questão de conversar e me despedir de cada um. E você alguma vez sonhou em ter uma empresa como você tem hoje? Sim, sim, Alexandra. A gente já sabe, né, que nada na vida é para sempre, né? Tudo são ciclos, a vida são ciclos. E quando a gente começa a compreender isso, a gente diminui aquele apego, né, em relação ao que nós fazemos atualmente. Apesar de eu gostar muito da empresa que eu trabalhava naquele período, eu já sabia que essa hora de sair da empresa iria chegar. E a carreira de executivo hoje é cada vez mais curta, né? Não é tão curta quanto o jogador de futebol, mas ela tem reciclado cada vez mais rápido. Eu sabendo disso, já me projetava como empreendedor, né? Cuidando, tocando do meu próprio negócio. Imaginava a idade que seria com 45 anos e o que eu iria fazer, né? Que era comprar uma franquia para tocar um negócio próprio, mas ainda numa curva de mudança mais suave, né? De cuidar de uma empresa própria, mas que tem padrões e organização e já uma marca com destaque no mercado. Não foi bem assim que aconteceu, né? Mas talvez foi melhor do que planejado, porque foi antes, né? Aconteceu com 5 anos antes do que eu imaginava. Eu ainda na minha plena forma, com muita energia, com muita saúde, graças a Deus, né? Com muita disposição para enfrentar esse desafio em meio a uma pandemia. E eu não estou arrependido, eu estou muito feliz e sei o quanto ainda podemos chegar e quanto nós estamos construindo essa nova história, né? Com muito amor, dedicação e paixão pelo que faz. E quando que você começou a empreender? Com quantos anos, mais ou menos? Eu saí da empresa com 39 anos, final dos 39 anos, e logo que eu saí, eu já estava pensando, né, o que fazer, porque eu não tinha ainda planejado realmente já esse trabalho. E para isso acontecer da melhor forma possível, eu tirei um período para investir em novos conhecimentos, novas habilidades, de desenvolvimento de novas habilidades, fiz alguns cursos bem estratégicos de coaching, de empreendedorismo, de consultoria,
inclusive um curso fora do país, né, na Universidade de Ohio, para me abastecer de novos conhecimentos e me libertar daquela cultura que eu já estava imersa há quase 15 anos. Eu precisava me libertar de certa forma, porque o mercado é diferente, o momento é diferente, e empreender é diferente, de fato, do que ser um profissional CLT, né, mesmo sendo um executivo. E me surgiu nesse período, né, a oportunidade de uma representação comercial de um gerador de energia, através de uma indicação, né, de uma pessoa, né, e eu fui e recebi esse convite e comecei a trabalhar com esse processo, mas não focando tanto, focando realmente nos meus cursos. Mas foi já o começo quase que imediato após a minha saída da Gerdau, da instituição Gerdau. E você faz investimentos em quais áreas? Hoje eu trabalho principalmente em 3 áreas, né? Na área de energia, que foi a continuidade e a evolução desse trabalho com gerador. Esse trabalho se ampliou, né? Então não só é o gerador, mas hoje temos energia fotovoltaica, temos também hoje uma representação de uma empresa que presta Energia serviço. eólica. Não, fotovoltaica solar, Ah, painéis solar, né? A empresa, representamos também uma empresa de engenharia que presta serviços de elétrica, mecânica, manutenção, instalação industrial e predial, né? E estamos começando o negócio também em projetos de energia solar, né? Então, essa área de energia começou pela venda de um simples gerador, de um produto, e hoje a gente tem ampliado, né, esse leque. Hoje, por exemplo, eu trabalhei muito forte para esse segmento. Eu também trabalho na área de consultoria, né, na qual eu tenho uma franquia da consultoria tributária. Eu sou especializado na área de coach de desenvolvimento humano e somo tudo isso à minha experiência profissional, né, de gestor de pessoas e processos, concatenando, né, as minhas habilidades e experiências com essas novas expertises, né, tributárias e de desenvolvimento humano, para ajudar profissionais, pequenas, médias e grandes empresas a melhorarem também os seus processos e os seus negócios. e o que a pessoa precisa ter para começar a empreender? Assim, na sua mente, o que precisa? Precisa ser bom vendedor? Precisa ter o quê? Primeiro, saber o que quer, saber se conhecer um pouco, conhecer do que gosta e ter coragem. Coragem para enfrentar a incerteza. Tem que ter um senso de liberdade, né? Para enfrentar a incerteza com autoestima, com confiança, para lidar com as adversidades e essas incertezas e determinação, tá certo? Porque a partir dessa base, que está muito ligada ao autoconhecimento, a pessoa vai construir o seu caminho, mesmo que erre, mas o erro vai se tornar experiência e aprendizado, será ressignificado e terá uma continuidade. Agora, sem motivação, sem se conhecer, sem saber identificar o que realmente gosta, se trabalhar só para ganhar dinheiro, pensando no dinheiro, é melhor não arriscar, não é? Mas, cada vez mais, esse será o caminho natural do trabalho, a realização através do empreendedorismo. O emprego formal, CLT, está cada vez mais escasso, e eu acredito que essa tendência de escassez desse emprego nesse modelo formal vai continuar se reduzindo. Entendi. Que nem, por exemplo, o Silvio Santos, né? Ele começou por baixo, mas ele é um homem de visão, né? Então, por isso que ele chegou aonde ele chegou. Então, para ser um empreendedor, eu acho que você tem que ter uma visão, uma mente muito aberta para poder saber no que você vai investir, qual é o mercado, né? O que no mercado está dando rendimento, tal. Eu acho que deve ser mais ou menos isso. Mas eu acredito assim, né? Até pegando o case de Silvio Santos. Eu acredito, Alexandre, você pode até discordar, né? Que o caminho talvez ainda é inverso ao que a maioria pensa, mas eu acredito que o mundo
bem-sucedido, para ter essa visão, é você conseguir enxergar de dentro para fora, e não só de fora para dentro. Porque quando você começa a enxergar de dentro para fora, você vai conseguir mapear as suas habilidades, os seus valores, o seu propósito, a sua visão, como você bem destacou, e a partir daí, escolher o negócio vai ser consequência, porque ele estará coerente e congruente com aquilo que você identificou que é fundamental e que é realmente importante para você. Porque não adianta, o Silvio Santos com certeza não teria sucesso se ele não tivesse fazendo um trabalho que não tivesse um propósito, um significado para ele, ou se fosse só para ganhar dinheiro. O dinheiro é consequência, não é? Ah, faz esse curso porque dá mais dinheiro. Não vai ser um profissional feliz. Será que é porque dá mais dinheiro? Mas será que faz sentido para aquela pessoa? Por exemplo, eu não gosto da área de segurança pública, da área de medicina. Eu seria um profissional muito frustrado, né? Mesmo tendo competência como qualquer pessoa tem para desenvolver qualquer atividade, se não é a área que você gosta, você fazer só porque dá dinheiro, você não vai ser o melhor. E se você não for o melhor, vai correr muito o risco de não ter o melhor resultado, né, no seu trabalho. Então, é isso que eu quero dizer. O Silvio Santos, ele conseguiu chegar onde ele está, mas ele passou por várias dificuldades, várias mesmo. E não foi só no começo, não. Alguns anos atrás, acho que há uns 10 anos atrás, ele estava passando por dificuldades e ele foi se superando, superando, superando. Então, é ao longo da vida. As dificuldades vêm, não são só no começo, é ao longo da vida mesmo. Então, tem que gostar mesmo, senão a pessoa acaba desistindo. Exatamente, Alexandra, exatamente, concordo plenamente com você. Se a pessoa não ama o que faz, se o trabalho não faz sentido, se o sentido for só ganhar dinheiro, não vai ser feliz. Mas quando o trabalho tem um significado, tem um propósito, tem uma realização, pode vir a maior dificuldade, a maior tempestade, você pode até quebrar, cair, adoecer, mas você vai encontrar força suficiente para se levantar, e quando se levantar, vai se levantar muito mais forte, porque aquela queda virou um grande aprendizado, potencializou você. E qual deve ser o perfil das pessoas para trabalhar nessa área? No que elas precisam se especializar? Qual área mais precisamente? Empreendedorismo? É. Sim, claro, vai até ficar bem muito parecido com a última resposta. Eu acredito que as pessoas têm que ter vontade, determinação, têm que desenvolver um trabalho que faça sentido, que goste do que faz, que ame o que faz, que aquele trabalho não sinta um peso que é um trabalho, mas que seja tão prazeroso quanto está se divertindo. Por exemplo, Alexandre, estar aqui com você, em nenhum momento eu me sinto que eu estou trabalhando. Para mim é um prazer estar aqui conversando com você, trazendo ideias, trocando ideias, aprendendo juntos. Então, isso não cansa para mim, não tem estresse por isso, entende? Então, Mas quando você as pessoas fez alguns conseguem cursos? identificar isso para que elas consigam inchar o caminho, ela vai conseguir ter mais assertividade, qual curso fazer, com quem vai pedir ajuda, com quem vai se unir para somar forças para realizar juntos, porque juntos nós somos muito mais fortes do que sozinhos. Eu acho que essa habilidade de somar forças, de concatenar energias e potências, também é uma característica muito positiva para um empreendedor, porque ele tem esse reconhecimento que trabalhar em equipe é muito melhor do que trabalhar sozinho, né? Obviamente, as formações, que vai ser consequências, né? Eu vou sentir dificuldade, não, preciso melhorar meu conhecimento sobre determinado assunto para melhorar minha compreensão. Então, a pessoa vai buscar aquele conteúdo, aquele assunto, aquele estudo, aquele curso, né? Hoje temos muitos materiais, inclusive gratuitos, disponíveis em diversas áreas, que antes era mais difícil. Antes as pessoas, nem todo mundo tinha acesso realmente ao conhecimento. E talvez nem todos tenham, mas hoje já está bem melhor através da própria redes sociais e talvez do próprio mundo digital, ter mais conhecimento compartilhado para a gente melhorar o nosso desempenho. Porque aí você vai se dedicando, vai fazendo parcerias, né? E aí vai aprendendo, né? Levando uma porrada aqui, levantando dali e vai fazendo. Não tem receita de bolo. Você pode ler o melhor livro de empreendedorismo, mas você só vai realmente aprender quando se predisponibilizar a fazer. Pode ter certeza disso. E não ficar
dando ênfase ao erro ou aos julgamentos, mas focar realmente naquele sonho seu e ter determinação, e se cair, vai levantar, e um dia depois do outro, e vai vencer. Tem dois filmes bastante bacanas nesse sentido, né, da persistência, que é aquele, né, que fala da felicidade. Eu agora esqueci até o nome do título, mas é aquele rapaz que ele tinha um filho, ele cuidava do filho dele, e Will ele... Smith. Isso, agora me recordo o nome do filme. Sei que tem felicidade. E ele persiste, ele insiste. Ele levando aquela máquina de datilografar para vender, e ele ganha um estágio, e ele faz daquele estágio a vida dele, dá o seu sangue, né? O nome do filho dele também. Enfim, ele tem um resultado fantástico, porque ele investiu, ele acreditou, ele persistiu, e em busca da felicidade, né? O nome do Em filme. Busca da Felicidade. Eu É assisti esse filme. Ele, emocionante, né? Esse filme. ele Um grande pergunta, exemplo. ele pergunta para um senhor que trabalha na Bolsa de Valores se Isso. precisa ter faculdade para trabalhar na Bolsa de Valores. Ele falou que não precisa. E aí ele consegue fazer um estágio, mas ele fica 6 meses sem receber Sem ganhar nada, nada, nada. sem ganhar nada. Precisando, né? E precisando. E precisando ainda com um filho pequeno, ele e o Viu que ele filho, dorme na estação do metrô, no banheiro. Bem, bem sofrido, né? bem sofrido. Ele foi dormir em abrigo também, com o filho. Foi uma dificuldade. Mas aí depois ele consegue a vaga. Ele consegue a vaga no final do estágio, ele consegue a vaga do emprego e aí ele começa a trabalhar no mercado, né, financeiro, com compra e venda de ações, e depois ele fica milionário. Mas assim, ele se dedicou muito, foi muito difícil, né, e conseguiu. E Então, às vezes essa dificuldade, ela só vai valorizar a vitória, o aprendizado, a experiência, sabe? Porque não tem receita assim. O livro, o Silvio Santos deve ter escrito um livro, outro profissional de sucesso escreveu o livro. E o livro ajuda, o conhecimento ajuda a aprender com a experiência dos outros, mas só realmente fazendo, vivendo, aprendendo, construindo é que realmente você vai construir e aprender de fato. então, aí, aonde que você sonha em chegar profissionalmente? Você Olha, já eu, abriu a eu sua empresa? realizei, eu realizei um sonho, né, de infância, que era me tornar um grande executivo de uma grande multinacional. Esse sonho foi realizado e eu achava muito distante. Eu vim de classe média baixa e parecia ainda muito distante. E eu consegui com 27 anos de idade, né, quando eu me tornei executivo na Gerdau. E hoje o meu grande sonho é, claro, ser bem sucedido profissionalmente nos meus negócios, mas conseguir principalmente é, compartilhar e contribuir através das minhas experiências e conhecimento, agregar valor na vida das pessoas, no intuito de abrir, ampliar a consciência e desenvolver líderes empreendedores. Ah, Pelo tá. exemplo, e não pela querer influenciar, mas pelo exemplo, pelo esforço, pelo trabalho, por essa conquista, compartilhar tudo que eu aprendi com as pessoas para que as pessoas também possam refletir e desejarem buscar a sua liberdade, né? A sua liberdade profissional, financeira, pessoal e ao mesmo tempo, com liberdade, a sua felicidade. Por isso que Você tudo a ver com o nome do filme, Em Busca da Felicidade. é, é mesmo. É, você fez um curso, né, de empreendedorismo de alto impacto. Foi no Instituto Mentor... Brasileiro de Coaching em São Paulo? Isso. Eu agradeço muito até, para aproveitar aqui publicamente, recomendar, nós recomendamos aquilo que é bom, né? Eu conheci o IBC, o Instituto Brasileiro de Coaching, ainda aqui em Recife, né, numa divulgação do curso deles aqui do PSC. Há tempo que eu já desejava fazer o curso de coaching para melhorar minha performance profissional de gestão de pessoas, e acabou que indo mais além, né? Não só nesse sentido, mas como eu já estava no caminho do empreendedorismo, me ajudou muito, porque o curso de coaching, ele nos traz ferramentas
muito práticas, aplicáveis, que nos ajuda diretamente como profissionais a melhorar o nosso resultado, o nosso desempenho e também a contribuir para o desempenho do colega, né? Ou do parceiro, ou do cliente. A ser mais assertivos, fazer perguntas mais assertivas, né? Que eu possa compreender de fato a necessidade do cliente, gerar mais conexão. E depois desse primeiro curso que eu fiz do IBC, que é o PSC, Professional Self Coach, eu continuei fazendo outros, o Business Executive Coach, fiz o Master Trainer, que é de apresentação, né? Que é um curso muito mais do que uma oratória, é um curso de trainer mesmo. E depois eu fiz esse, né, de mentoria de alto impacto, com o Marcos Marques, que é o filho do José Roberto Marques, que virou especialista hoje, criou a sua própria academia de desenvolvimento de líderes, empreendedores, né? Em uma área que eu sou apaixonado. Então, foi também um dos cursos significativos que eu fiz lá no IBC, em São Paulo, inclusive. Que bom. É bom você dar essas dicas, porque quem tiver interesse também pode procurar, né? Por esses cursos e tentar seguir por esse caminho também. Eu recomendo o IBC, é o primeiro instituto de coaching validado pelo MEC, né, reconhecido pelo MEC. O Roberto Marques é um grande professor, um grande mestre. Ele participa ele mesmo dava os próprios cursos muitas vezes e com muito amor percebido, né, no que ele fazia, e o resultado dele, o crescimento dele é só consequência do que ele faz realmente com amor e paixão, com empreendedorismo, e a entrega dele, o que ele vive hoje é o resultado de tudo isso, sem dúvida. E você também dá palestra? Então, dentro do meu propósito de desenvolvimento humano, né, de consultoria de desenvolvimento humano e de compartilhar conhecimentos, como eu gosto de falar em público, gosto de falar com pessoas, gosto de conectar com pessoas, a palestra faz parte do meu portfólio, mas comecei fazendo algumas antes da pandemia, mas depois que a gente teve essa dificuldade da pandemia, a gente parou por um tempo esse período das palestras, mas não parei, né, substituí pelas lives. Mas o importante era a gente estar sempre conectado com as pessoas, construindo junto, aprendendo, trocando, né? E eu estou muito feliz, até porque eu não me via falando para a câmera, falando para o celular. Até acho que eu demorei para começar a fazer isso, mas eu vi que não tem muito mistério, que não é tão diferente, apesar que e que já logo estou me adaptando a essa nova realidade, e já pelo menos não estou sentindo dificuldade, apesar de muito longe de perfeição ou de algo parecido, mas me sinto já bem à vontade nesse canal, nesse meio de comunicação. Então, mas é mais fácil falar com as câmeras ou fazer uma palestra para um público grande? Olha, eu gosto muito de pessoas, eu gosto muito do contato, eu gosto muito de pegar na mão, de abraçar, de olhar nos olhos, de olhar nos olhos, né? Eu gosto do calor humano, eu prefiro o calor humano. Mas, já que não é possível, né, as câmeras estão aí, os celulares estão aí, o mundo digital está aí, e o que mais impressiona, que eu acho incrível, que presencialmente seria mais difícil, é numa live, numa simples live caseira, a gente conseguir reunir gente do Brasil inteiro. Eu acho incrível isso, sabe? No mesmo lugar, gente do Pará, do Amazonas, gente do Sul, gente do Nordeste, do interior, das capitais. Eu acho incrível isso, é incrível. A gente tem uma média aí de 30 pessoas assim online, ao vivo, né? No final dá mais de 200, 200, 300, né, que passaram pela live. Para principiante, eu acho que é um bom resultado, mas eu acho incrível assim, quantas pessoas, né, passam ali, interagem com a gente, e a gente tem se aprimorado nisso, e eu estou muito feliz aí com o resultado das nossas lives, né? E o propósito não é ganhar nada, é só realmente participar, interagir, aprender, compartilhar, fazer amigos, né? Trocar conhecimentos, ideias. Quando a gente faz o que gosta, realmente é apaixonante. Então, eu assisti a sua live, né? E você tem, acho que mais de 10 mil seguidores no seu Instagram. E aí você estava falando, né, sobre Smart, né, que seria uma ferramenta. Live, né? Isso, uma ferramenta para as pessoas conseguirem se adaptar na própria vida, né, no seu dia a dia, nos seus projetos de vida, essa ferramenta.
Então, o S seria, em inglês, específico, que começa com S. O M seria mensurável. O A, atingível. O R, relevante. O T, tempo. E o E, ética. E o R, recompensa. E aí você foi explicando, né? Cada ferramenta, cada letra, o que significava. E isso daí eu achei assim super útil. E eu acho que vale a pena a pessoa assistir essa live para ela poder se organizar no seu dia a dia, nos seus projetos tal. Então, só que aí depois, a live acho que teve 2 horas, e eu não consegui participar, porque depois você fez uma interação, né, com as pessoas, tipo, e cada um ia passar exercício, né, para as pessoas fazerem. E esse exercício é que eu não fiz, mas eu vou voltar lá na live para assistir ela até o final, porque eu só consegui assistir 1 hora, que eu estava aqui com meu filho, não deu. Mas, assim, quem quiser acessar você no Instagram, você tem lá, né, disponível algumas lives que podem também ajudar as pessoas, né? Qual que é o seu Instagram? Você quer passar? Claro, primeiro eu agradecer, né, que você, a sua presença, a sua audiência lá com a gente, né, e pelo que eu vi, também agradeço o seu feedback de ter gostado do conteúdo e até feito as anotações, né, fez sentido para você, né, e a ideia é essa, tá levando sempre informações, conhecimentos, ferramentas que as pessoas possam praticar de fato, né, tirar do subjetivo para o objetivo e de alguma forma melhorar a sua qualidade de vida, o seu trabalho, ou o seu planejamento. Essa ferramenta Smarter, né, ela é uma ferramenta de planejamento, tanto pode ser de uma empresa ou pode ser da pessoa individual, né, que vai ajudar a definir um planejamento com metas, como você colocou bem, né, mensuráveis, específicas, que vai linkar você ao seu objetivo, né, e a partir daí você construir o seu propósito, o seu objetivo, de forma que você não se perca nesse caminho. Será um prazer, sim, compartilhar o meu Instagram. É bem fácil, é @Rodrigo Fernando Moura, né? Rodrigo Fernando Moura, tudo junto, né? E agradeço e sejam todos bem-vindos. Adoro fazer amigos, trocar ideias, conhecer pessoas. Está sendo um prazer enorme, Alexandre, estar aqui conversando com você. E eu estou aprendendo muito também, desde Prazer é que a gente meu. começou a fazer contato, né? A conversar. E isso aí é minha paixão. Eu adoro isso e eu me sinto muito feliz de tentar poder ser útil de alguma forma. E agora eu queria saber se você acha que o Brasil é um país que interessa, é interessante a nível de investimentos para os países estrangeiros. O Brasil, se não for o mais interessante, é um dos mais, né? E cego de quem não vê, quem discordar. Porque o Brasil, ele é um país que tem um território que nós podemos considerar continental, né? Assim, é um país quase do tamanho de um continente, né? Em área. É um país que tem muitas riquezas, desde que riquezas naturais, que hoje já são escassas no mundo, como a própria água, né? E temos ainda abundância em algumas regiões de água. Temos riquezas de um solo fértil, de um clima é, com uma temperatura média agradável, né? A gente tem uma riqueza de não ter furacões, grandes catástrofes, né? Nem vulcões. Tem uma estabilidade física, no máximo uma maior concentração de chuva, né? Que derrubam algumas casas que estão mal posicionadas. Mas a gente tem um povo criativo, trabalhador, um povo humano, um povo espiritualista, um povo com coração, que gosta de ajudar o outro quando vê o outro se comove. Eu não estou falando todos, né, mas na sua maioria, sim. Né? A própria violência que a gente tem é uma violência mais de origem social, né, de questão da divisão de rendas mal distribuídas, mas o Brasil, além de todas ter essas riquezas, hoje já cresce em outras áreas, como tecnologia, como o próprio empreendedorismo, né?
que vem crescendo muito no Brasil, empreendedorismo digital. Tem um mercado consumidor gigante, com mais de 200 milhões de consumidores. Tem sol para produzir energia solar, tem vento para produzir energia eólica, né, para produzir energia, tem petróleo, enfim, é um país muito rico. E ele só não é o primeiro mundo por conta de uma questão, por uma questão política, mas logo nós seremos, sim, uma grande potência de primeiro mundo. Eu acredito, eu sou um otimista realista, não estou falando isso só sonhando, mas eu vejo que o Brasil tem tudo para ser cada vez mais um grande protagonista a nível mundial. Agora, já que você está assim, nessa vibe de otimismo, eu queria te fazer uma pergunta que me deixa muito triste. Por que o Brasil perdeu a Ford para a Argentina, o Rodrigo? Por que a gente perdeu? Porque eu estou com tanta pena desses funcionários que foram demitidos, que ficaram sem empregos, que eu não consigo me conformar com isso. A Ford, se não foi a primeira, eu não trabalhei na Ford, tá? Para que todos fiquem muito cientes, assim. Eu realmente não conheço tão bem a realidade lá. Mas eu posso, sim, emitir uma opinião baseado no que a gente lê, baseado no que a gente acredita, baseado na nossa experiência aí de muitos anos de gestão e de analista do mercado. A Ford, se não foi a primeira, ela foi uma das primeiras a vir para o Brasil. Ainda no final da década de 20, eu acho que 1928, um projeto que o próprio Ford tinha na Amazônia para explorar a borracha, né, as seringueiras, né? Ele chegou a fundar uma cidade da Fordlândia, né? Ali começou a história da Ford no Brasil. E mundialmente falando, a Ford foi a grande pioneira do mundo automobilístico, né? O Ford T, acho que todo mundo conhece um pouco dessa história, muito conhecida para quem faz o curso de administração, como eu fiz, né? Linha de produção, e foi extremamente inovador, e realmente a Ford ela tem uma história no mundo automobilístico fantástica, né? Mas eu não atribuiria um motivo só para a saída da Ford do Brasil. Eu acho que é uma série de motivos. Se eu for pegar pelo que a Ford divulgou através da sua alta direção para o mercado, se você for olhar nas revistas, ela é bem objetiva, né? E coloca que o motivo oficial devido ao ambiente econômico e também a questão agravada pela pandemia. E se você procurar, essa foi a nota oficial da Ford, tá? Para questões econômicas e da pandemia. Bem, quando eu trabalhei na Bahia, eu morei em Lauro de Freitas, né? Era gestor da Comercial Gerdau de Salvador. Eu conheci uma colega lá, que ela até é de São Paulo, Ana Carla, que ela trabalhava na Ford lá da Bahia. E naquela época, em 2018, ela já falava para mim da desmobilização que já estava acontecendo. Então, quero dizer para você que não foi do dia para a noite que a Ford apagou a luz e foi embora, entende? Para quem está de fora, pode pensar e enxergar assim. Mas foi uma questão estratégica da Ford sair do Brasil. Ela avaliou, né, com certeza, o mercado. A gente viu no Brasil, nesses últimos anos, entrar muitos novos entrantes. Antigamente era Ford, Volks, né, Fiat, Chevrolet, só tinha essa. A gente viu novas empresas entrando no Brasil. Aqui em Pernambuco, por exemplo, tem a fábrica da Jeep, que hoje é uma marca que pertence ao grupo Fiat. Mas só para você entender, o próprio grupo Jeep, com sua autonomia, já estava produzindo mais carros que a Ford no Brasil todo, nas suas fábricas, né? Em 2019, a Ford já tinha encerrado a fábrica de caminhões em São Paulo, né? Então ela já vinha no processo de desmobilização. Será que os modelos da Ford não estavam mais agradando o público brasileiro? Eu acredito que também. Ela começou a perder mercado para as empresas asiáticas, para a Toyota, por exemplo, para a Hyundai, para a Kia Motors, e outras, para a própria Renault. Então, novos entrantes no mercado. Citroën, ela, por exemplo, em 2015, quando eu fiz uma pesquisa rápida, ela tinha
10% do mercado nacional, já não era tão significativo, em 2020 já tinha 7% do mercado, ou seja, estava já perdendo mercado, não é? E também há uma análise que a gente pode falar também, olhando para o mercado automobilístico, de uma tendência de mudança do comportamento do consumidor. Antigamente, ter um carro, até da minha geração ainda é assim, de ter um carro como uma posse, de ter um carro como um bem, de ter um carro como um consumo, um sonho de consumo, né? De ter um carro na garagem, de ter o seu carro para chamar de seu. E a gente foi observando com o passar do tempo, principalmente depois do mundo digital, que fomentou ainda mais essa mudança, que essa nova geração, principalmente de 95 para cá, já não faz tanta questão de ter um carro. Eu não sei se você tem filho adolescente ou sobrinhos, mas a gente tinha um sonho, por exemplo, na minha geração, de querer chegar nos 18 anos, tirar a sua própria carteira. Por exemplo, com o meu primeiro emprego, o primeiro sonho que eu realizei foi comprar meu carro usado, né? Baratinho. Eu tirei a minha carteira com 18 anos. Eu também. E comprei meu carro também com 18 anos. Eu não tinha dinheiro para comprar o carro, fiquei um ano juntando para comprar o carro, e aí fiquei um ano sem dirigir. Aí depois que eu comprei o carro, aí voltei a dirigir, mas assim, não dava com aquela prática tal, mas assim, me arrisquei. Eu tenho uma filha que tem 19 anos e ela ainda não tirou. E talvez nem tem vontade, né? Ou nem tem. Ela tá pensando, mas ela morre de medo. Mas como tem esse problema da pandemia, então as autoescolas estão fechadas, ela não conseguiu ainda. Mas assim, ela tá fazendo tal, mas não tem aquela vontade. Aquela vontade que nós tínhamos, né? Aquele sonho, né? Com 12 anos eu mexia no carro do meu pai, né? Escondido, né? E já ficava olhando as pessoas dirigir toda hora. Era um sonho realmente, né? De um adolescente, de um jovem. Para ter uma ideia, nos últimos 17 anos, 2020 foi a de menor produção industrial e usando apenas 50% da capacidade instalada no Brasil. Né? Então, houve mudança do consumidor, comportamento do consumidor, houve novos entrantes no mercado com carros de alta qualidade e performance, houve a falta de renovação da Ford, na própria Ford, de investir em novos modelos tecnológicos no Brasil. Eu acho que já houve a estratégia dela mesmo, né? Ela pode estar investindo em um lugar e desinvestindo em outro, focando na sua estratégia, né? Ela comenta que vai continuar atendendo o Brasil, mas com carros importados da Argentina e do Uruguai, que ela ainda tem unidade, porém a tendência é cada vez os carros dela desvalorizar. Isso é fato, né? Desmobilizar e desvalorizar com um tempo que o mercado que ela já vinha perdendo já de algum tempo. Então, acredito que é uma soma de fatores, tá? Não é só a pandemia. Talvez a pandemia acelerou o processo que já vinha acontecendo. Eu acredito que isso é um plano estratégico da empresa. Eu não vejo a Ford acabar mundialmente. Ela, por exemplo, na Europa, ela lançou uma informação lá que até 2025, 100% dos carros da Ford serão elétricos, né, na Europa. Então, você vê, ela está investindo lá, né, de alguma forma. E ela deve estar investindo nos Estados Unidos. Né? Nos Estados Unidos ela é forte, né? A caminhonete Ford nos Estados Unidos é a mais vendida, né? Lá. Então, eu acredito em segmentação de mercado, estratégia, mas eu não acredito no fim da Ford. E se ela perdeu aqui o Brasil, com certeza outros ganharam, né? E esse faz parte do mercado, tá? Uns ganham, outros perdem, um cresce, outros fecham. E se o Brasil fechou muita empresa no ano passado física, também foi um dos países que mais abriu empresa no mundo digital. Entendi. Porque... uma migração, né? Uma migração, né? Pós-pandemia, no caminho da pandemia. É verdade. Então, outra coisa que eu lembrei agora, na nossa época, os nossos pais, às vezes, eles não tinham como ir buscar a gente, porque uns tinham carro, outros ainda não tinham. Então, a gente era obrigado a usar o ônibus. Eu usei minha vida quase toda de estudante de ônibus. Então, era muito mais cansativo. Hoje, não. Hoje, os pais vão buscar os jovens, ou então eles voltam de Uber. Na nossa época também não tinha Uber, né? Então, existe agora mais facilidades. Então, acho que por isso que também
eles começaram a não ter tanto interesse em comprar um carro, em ter um carro, porque é uma despesa, né? Então, precisa ter dinheiro para comprar, precisa ter dinheiro para fazer seguro, para pagar o IPVA, para pagar um monte de coisa. Então, por isso que Passou a foi. existir recente novos modelos de negócio, que você não precisa comprar o carro. Você tem um carro ali todo ano, pagando X por mês fixo, já está incluso todas as taxas, seguro, manutenção, e você, a partir de um ano, já pode trocar aquele modelo por outro, como um aluguel mesmo, né? Muitos Ubers fazem isso até. Não tem um carro próprio, eles alugam por um preço menor, porque estão fazendo um contrato de longo prazo, e não compram o carro para não ficar com aquela despesa cara de manutenção, seguro, né, se bater, enfim, se quebrar. E hoje está surgindo outros modelos de negócio, que o carro está virando serviço, não posse, né? Essa é a grande mudança, né? O serviço de levar e de buscar, de trazer. E essa geração que vê o carro como posse, ainda peguei essa geração, eu gosto, também gosto muito de carro, de automobilismo, cada vez mais está menos. Esse pensamento, né? É verdade. Bom, então, agora, por que será que... qual que você acha que serão as regiões do Brasil que vão ter maior crescimento nos próximos anos? Olha, quando eu olho, enxergo o potencial, por região e as tendências que já estão acontecendo, eu colocaria, assim, de crescimento o Nordeste numa posição bem privilegiada, tá certo? Hoje o Nordeste já é a segunda maior região econômica do Brasil, atrás apenas do Sudeste. Sei que são 15 estados, o Sul só tem 3 estados, mas o Sul com 3 estados tem uma economia maior que a do Nordeste. Eu vejo o Nordeste com a economia mais emergente, tá certo? Pelo potencial que tem. Mas eu vejo que todo o Brasil pode sim crescer. Eu acho que todas as regiões do Brasil têm potencial de crescer e que essa velocidade de crescimento também passa muito pela cabeça das pessoas, iniciativas públicas e também empreendedoras, né? Pessoas realmente que estão dispostas para construir, investir, para crescer e para atrair investimentos. Mas eu colocaria o Nordeste como uma posição de destaque com potencial de crescimento hoje, principalmente. Né? Claro, o Sudeste vai continuar crescendo, mas já é bem sólido, né? Principalmente os estados do Rio, de São Paulo, até do próprio Espírito Santo, que é um estado menor, de Minas, é um estado gigante, ele cresce, mas eu vejo as outras regiões com potencial de crescimento maior. Eu acho que o Norte tem uma grande oportunidade de infraestrutura, com certeza se a infraestrutura melhorar no Norte, também tende muito a crescer, tem muita abundância lá no Norte, né, que talvez não está sendo bem dividida e bem explorada e bem compartilhada, mas eu vejo de uma forma bem realista, otimista para o Brasil, um crescimento para todos. No Nordeste, você acha quais cidades que têm maior crescimento? Salvador, Recife, Fortaleza? Se a gente pegar o PIB do Nordeste hoje, ele é bem concentrado nas capitais e no litoral, né? São realmente, principalmente as 3 grandes capitais, né? Que é Recife, os grandes regiões metropolitanas, Salvador, Recife e Fortaleza. Mas a gente começa a enxergar também uma interiorização dessa economia do Nordeste. Recentemente saiu uma pesquisa, né? Colocando aí Petrolina, em Pernambuco, como a cidade de melhor qualidade de vida do Nordeste, seguido por Vitória da Conquista, na Bahia, sabe até que eu morei. E a gente vê o polo lá de Barreiras, a região de Barreiras, crescendo muito com a soja, né, com os grãos, com muito crescimento econômico. A região aqui de Caruaru, do Agreste também, que envolve a área até Santa Cruz do Capibaribe, com muita indústria e comércio de têxtil, né, principalmente, vem gente da região do Brasil todo comprar aqui para revender. Eu vejo um crescimento do interior considerado também, não só nas capitais. Eu acho que a tendência é até descentralizar um pouco, como São Paulo aconteceu, né? Antigamente São Paulo era bem concentrado na capital e hoje a gente vê essa expansão caminhando forte cada vez mais para o interior. Eu acredito que esse movimento da interiorização já está ocorrendo aqui e deve ocorrer cada vez mais forte. Haja vista que você pode estar em qualquer lugar e estar conectado com o mundo inteiro, né? E eu ia te perguntar por que
as empresas elas investem em coaching executivo? Olha, eu acho que as empresas ainda não investem muito, não, tá Não? certo? Não, eu não acredito não. Assim, eu acho que tem muito para se fazer nessa trilha, nessa caminhada dos profissionais nas próprias grandes empresas ampliarem a sua capacidade de consciência, né? Eu acredito que nas empresas hoje essa informação deve ser muito manipulada, vem muito redondinha para atender interesses e objetivos dos donos ou dos acionistas, não tanto para o desenvolvimento humano dos profissionais. Mas eu, particularmente, eu não consigo separar uma coisa da outra, né? Eu acredito que se os profissionais têm mais consciência, se a empresa tem um propósito claro e definido, onde há uma identificação com seus colaboradores, eu acredito que a empresa vai entregar mais, né? Isso são várias barreiras para serem ultrapassadas. Mas no campo do empreendedorismo, eu acredito que nós encontraremos terrenos mais férteis de pessoas mais abertas e libertas para desenvolver o seu profissionalismo através do método coaching, de um consultor com método coaching. Mas consegue também otimizar o foco dele em resultados e automaticamente entregar melhores resultados. E qual é a dica que você pode dar de investimentos em empreendedorismo? A gente tem que analisar bem as tendências, né? E junto com as tendências se identificar. Mas o mundo digital é uma tendência, as grandes plataformas de marketplace, você poder já comercializar um produto ali de imediato. Hoje, além do Mercado Livre, que é uma das empresas que mais cresce no Brasil, tem a plataforma da Amazon.com, a própria Magazine Luiza está colocando à disposição também uma plataforma para empreendedores digitais, o próprio Instagram, o Facebook. Então, a área que certamente vai expandir muito, né, no crescimento e no empreendedorismo, as plataformas de marketplace, né, de uma forma até mais simples. E o próprio mundo digital, na qual a gente vai poder estar mais compartilhando informações, cursos, né, palestras e lives, enfim. O mundo digital é uma realidade que veio para ficar. Então, a grande tendência, né, de crescimento de negócios digitais. É assim que eu enxergo. E outras tendências mais, né, que está muito ligada ao consumo humano, como a própria energia, energia renovável, sustentável, independente, né, como a energia solar, fotovoltaica. Eu acredito que seja uma grande tendência de crescimento e de oportunidade, né, de crescimento para investimento. E hoje, o que é interessante, assim, existem muitos modelos de negócios que são chamados de startups, hoje está muito na moda, né? De empresas menores com um poder de crescimento mais rápido, né? São alavancáveis, e há muito investimentos capitais para esse tipo de negócio, para esse tipo de empresa, no modelo de negócio startup. Então, é uma tendência que cada vez mais também eu acredito que vai crescer, e franquias, e também franquias, franquear negócios, dar a oportunidade da pessoa empreender através de uma franquia. Antigamente a gente olhava para uma franquia, via uma McDonald's, de um posto de gasolina Shell, mas hoje tem pequenas franquias que a pessoa já pode começar de uma forma simples e autônoma, dentro de um modelo de negócio. Acho que E são as principais tendências aí do empreendedorismo. é porque eu lembro que você tinha falado também de na área comida fitness, talvez, ou não? Ah, sim, legal. Foi bem lembrado, assim, porque isso já é uma tendência de comportamento do consumidor, né? O consumidor, como o do próprio carro, ser menos ligado à posse e olhar o carro mais como um serviço. A própria alimentação, né? Melhorar a qualidade da alimentação com a vida saudável. Então, alimentação saudável, cuidar mais da saúde, eu vejo como uma grande tendência, não só da alimentação, mas academias, exercícios, e muitos deles já são online, aplicativos de plataformas de aplicativos de atividade física, de meditação, tudo que vem para o bem-estar e saúde, qualidade de vida também deve crescer bastante. Essa área de cosméticos também não para de crescer no Brasil e no mundo, de o ser humano se preocupado mais com autocuidado, né? Não só com a higiene, mas com a sua própria autoimagem, com o seu próprio cuidado e bem-estar e sua saúde.
São negócios que você olhar, por exemplo, essas clínicas de estéticas, não tem crise para elas, são sempre lotadas, tem que agendar, né? Só tem semana que vem, e isso prova isso, essa tendência do ser humano estar se cuidando mais. Alimento orgânico também, né? Eu acho que você falou Alimento alguma coisa. orgânico, né? Menos remédios fármacos, mais remédios naturais, tudo que vai promover a saúde e a qualidade de vida, né? Já que hoje muitos já estão tendo de refletir, né? Através, às vezes, até da própria perda de saúde, o que eu preciso mudar para não ter um infarto com 40 anos, né? E não deixar mais ter um infarto com 40 anos. E já ter 40 anos com a vida saudável. E ter uma vida mais prolongada, né? Com mais saúde mental e física. Bom, então acho que é isso. Eu entrevistei o Rodrigo, a gente aprendeu um pouquinho, né, do que ele fez de curso, do que ele acha, do que pode acontecer para o futuro e no que a gente pode investir. Você falou também de advocacia tributária, né? Isso daí é uma área que está em desenvolvimento no Nordeste, você falou, né? Porque aqui em São Paulo já é bastante conhecido, né? Eu tenho, dentro do meu trabalho de consultoria, né, eu sou um franqueado da empresa tributária, e eu acreditei nesse negócio porque é uma oportunidade de levar conhecimento para as empresas, mostrarem para elas que, na sua maioria, mais de 95% estão pagando impostos indevidamente por falta de conhecimento ou por falta de ferramenta que possa se analisar isso com frequência, e nós levamos essa expertise para as empresas e ajudamos a empresa a melhorar seus resultados com essa recuperação administrativa dos impostos pagos a maior indevidamente. Ou seja, ajudando a empresa a ter melhores resultados de forma íntegra e com justiça social, né? Um negócio tributário, né? É um negócio que eu estou investindo, né? Que eu estou acreditando que faz muito sentido para as empresas, principalmente agora, em época de crise econômica, a melhorar os seus resultados, porque eles recuperam um retorno financeiro que eles já tinham praticamente dado como perdido. É como se eu ajudasse ele a encontrar uma poupança dentro da empresa dele, né? E recuperar aquele dinheiro que aparentemente ia para o governo como excedente. Isso é sempre bom, né? Com certeza. Então, eu quero agradecer a presença do Rodrigo, que aceitou fazer essa entrevista aqui para o nosso podcast. Muito obrigado, Rodrigo. Sigam ele no Instagram para saber mais sobre a RF9 e Associados. O Instagram dele Você quer falar da RF? Rodrigo Fernando Moura, não é? O meu principal Instagram. E lá no próprio cabeçalho vai estar o link para todos os outros negócios que eu desenvolvo. Fica mais fácil encontrar pelo Rodrigo Fernando Moura. Na BIOS tem o link para identificar todos os outros Instagrams das empresas. Ok. Então eu vou falar o outro, RF9_Business_Coaching. Quem quiser, esse daqui seria o da empresa. Isso. Muito obrigado você que ficou com a gente até o final. Segue a gente lá no Instagram, o meu é Alexandra5663. Eu acho que é isso, com certeza você vai encontrar ele lá. Beijos e até a próxima entrevista. Tchau, Rodrigo. Até, Alexandra. Um grande abraço para você. Obrigado a você. Até logo.